Obrigada pelas informações, Nayara. Durante a pandemia, em diversos momentos, nós falamos sobre as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Em poucos deles, as pessoas com deficiência são citadas. Entretanto, elas também fazem parte deste grupo. Carol, a grande preocupação em relação às pessoas com deficiência são aquelas que necessitam de tratamentos regulares, os feitos com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, já que existe o contato entre as partes. Além do que, estas pessoas possuem os sistemas respiratório e imunológico defasados. Para tratar sobre o assunto, eu converso agora com o Vitor Martins, que é do Instituto Jô Clemente, a antiga APAE de São Paulo. Tudo bem, Vitor? Obrigado pela atenção conosco. Imagina, obrigado a vocês por me dar um espaço num momento tão difícil quanto esse. Agora, neste período da quarentena, vocês, de certa forma, fizeram uma espécie já de triagem, né, para entender como proceder nos atendimentos. Isso, até para respeitar a questão da autonomia, de começar esse trabalho pela escuta das pessoas com deficiência e suas famílias, a gente optou por, primeiramente, fazer uma pesquisa com todos os setores, falando com as pessoas com deficiência e suas famílias, para entender quais eram as principais dificuldades nesse momento, tanto relacionadas às questões socioeconômicas quanto às questões de comportamento. E quais foram essas informações levantadas por vocês? Olha, muitas dificuldades foram apontadas, desde a questão do entendimento e do acesso aos benefícios, como, por exemplo, os R$ 600, né, que parece muito óbvio, muitas vezes, na mídia, da forma como é exposta, mas as pessoas com deficiência intelectual, no transtorno do espectro autista, precisam de auxílio para entender essas questões, também como outras questões mais relacionadas ao como auxiliá-los no comportamento, na diminuição da ansiedade, tanto por parte dos familiares quanto das pessoas com deficiência. E como que está esse atendimento de vocês desde então? Nós estamos tendo que também nos reinventar nesse momento, né, como eu acredito que toda a sociedade. Então, nós tínhamos um trabalho prévio de contato com as famílias por meio de grupos de WhatsApp, ou mesmo Facebook, ou outras redes sociais, mas que agora a gente conseguiu se organizar um pouco melhor para conseguir distribuir esses materiais que estão sendo criados pelos próprios autodefensores, pessoas com deficiência, que estão soltando pílulas dia a dia nesses grupos para conseguir atendê-los e dar o suporte necessário. E para as famílias que não tenham acesso à internet, nós fazemos essas ligações telefônicas para mantê-los informados. Quais são as recomendações para os pais, para as famílias, enfim? Olha, a primeira questão bastante importante é a gente conseguir garantir que as pessoas com deficiência estão conseguindo entender as informações que são trazidas à grande mídia. Então, conseguir muitas vezes simplificar essa linguagem, né? Tornar ela simples. Outra questão também é conseguir fazê-las com que elas tenham o autocuidado necessário nesse momento, uma vez que essa é uma dificuldade, inclusive prevista no próprio diagnóstico da pessoa com deficiência intelectual. O autocuidado é uma das habilidades adaptativas comprometidas. Então, todo o cuidado nesse momento é necessário, tanto para a questão dos cuidados de higiene, quanto para o entendimento da gravidade e de todo o contexto daquilo que a gente está passando no momento. E até nesse sentido, as pessoas com deficiência estão incluídas no grupo de risco. Sim, essa é uma informação bastante importante, porque algumas pessoas com deficiência, como por exemplo, intelectual, as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, elas acabam por comorbidades relacionadas a doenças cardíacas entrando nesse grupo de risco. No entanto, se a gente parar para pensar nas pessoas com deficiência intelectual de uma forma em geral, mesmo essas que não estão diretamente relacionadas ao grupo de risco, elas de certa forma acabam tendo mais vulnerabilidade em relação ao contágio, porque elas acabam não fazendo essa abstração da informação de uma forma tão óbvia. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha um cuidado redobrado com essas pessoas, para que a gente não tenha um grupo de pessoas com deficiência intelectual muito contaminado nesse momento. Este, portanto, Vitor Martins, que é supervisor do Serviço de Inclusão Profissional do Instituto Jô Clemente, antiga APAE aqui de São Paulo. Obrigado pela participação conosco. Obrigado a vocês, Felipe. Até mais. Atualmente, 400 profissionais do setor de inclusão profissional do Instituto Jô Clemente atendem cerca de 800 pessoas com deficiência, das quais 500 estão inseridas no mercado de trabalho. Ainda existe uma parceria com a Câmara Municipal de São Paulo,
onde os estagiários com alguma deficiência são assistidos por profissionais do Instituto. Carol.